a partir do versículo 13. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 13, que tem por título, epígrafe, o discurso de Paulo na sinagoga da Antioquia, da Pisídia. Depois desse discurso, vem a perseguição dos judeus, porque ficaram enciumados, porque o Espírito de Deus era de uma forma tão poderosa e tão tremenda na vida daqueles apóstolos, que conseguia convencer multidões. Não tinha costumes, não tinha lei, não tinha hábitos religiosos que atrapalhasse ou impedisse o que o Espírito de Deus colocava no coração e na mente daqueles homens. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus em Atos 13, versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram à parte da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia e a Pisídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para este povo, assim a falar. E levantando-se Paulo, glória a Deus, e pedindo silêncio com a mão, cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, e disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, por certo ele falava dos prosélitos, e diz o apóstolo Paulo: ouvi o que o Espírito te diz. O Deus deste povo de Israel escolheu a vossos pais, exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o Senhor os tirou daquele lugar. Glória a Deus. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles, pois era a terra prometida. Receba aqui a sua terra prometida, porque Deus não é o homem para que minta, nem volte atrás nos seus propósitos. Glória a Deus. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, o profeta Samuel. E depois assim pediram um rei. E Deus lhe deu um rei por 40 anos. E o nome deste rei era Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantaram o rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a palavra, a promessa, levantou Deus Jesus para salvar a Israel e a todos aqueles que nele crescem. Glória a Deus. Se você crê, dê glória a Deus. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga eu recebo esta palavra. Leve esta unção dobrada. O Espírito de Deus está trabalhando na tua casa, na tua fragilidade, nos teus medos. O Espírito de Deus está visitando o teu interior, o teu coração, a tua alma. O Senhor está
Esse Deus é tremendo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Versículo 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós também temem a Deus. Quem teme a Deus, glorifique a Deus. Receba a palavra. Os que dentre vós temem a Deus, e a vós vos é enviada a palavra da salvação. Por não terem conhecido a este que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes os condenaram, cumprindo assim as vozes do profeta que leem todos os sábados. Embora não achasse alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que nele estavam escritas, atiraram-o no madeiro e puseram numa sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galileia até Jerusalém. E são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu em nós, os filhos, seus filhos, ressuscitando assim Jesus, como também está escrito no Salmo 2: meu filho, és tu, pois hoje eu te gerei, e que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornares a corrupção. E disse assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi eu as darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Davi viu, mas Jesus não viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que nele crê. Você crê? Se você crê, dê glória a Deus e receba esta palavra que tem o poder de salvar, de libertar e de transformar, oh glória a Deus, a sua e a minha vida. Versículo 42: e saíram os judeus da sinagoga, rogaram os gentios, oh glória a Deus, que no sábado seguinte fosse novamente lá falar-lhes as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Oh, que maravilha! É esta unção que eu peço ao nosso Deus vivo que entrega esta igreja. Esse poder dirigido pelo Espírito de Deus de transformar, de libertar, de dar uma consciência nova, lapidada pelo Espírito Santo, de dar uma mentalidade nova. Glória a Deus! Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto assim que a rejeitais e vos não julgais dignos de vida eterna, eis que nós voltamos sim para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Ou eu te pus para a luz dos gentios, para que seja a salvação até os confins da terra.
E os gentios, ouvindo isso, glorificavam e exaltavam o nome desse Deus vivo. Oh, glória a Deus, aleluia. Glorificava a palavra do Senhor, e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Diga para o seu irmão: está determinado. O Senhor te escolheu. Recebe a vida eterna. Recebe a vida eterna. Recebe a vida eterna. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Só ouviu aqueles que Deus tinha propósito. Só viu aqueles que Deus permitiu, que Deus chamou. Os outros ficaram revoltados. Glória a Deus. Amados, quando o céu se manifesta, o inferno fica furioso. Quando você e eu somos usados pelo poder do Espírito Santo, com ousadia da palavra de Deus, para levar aqueles que estão com escamas nos olhos, o inimigo fica furioso. E você e eu não vamos desistir de apregoar a palavra de Deus, que liberta, que transforma, que cura e que salva. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como a ousadia do apóstolo Paulo, assim como a ousadia de Silas, porque ele tinha um propósito, ele tinha missões a serem cumpridas naquelas cidades de Icônio, de Listra, todos aqueles lugares que eles foram. Deus tinha um propósito, era para escolher, aleluia, vidas naquele lugar para servir o Senhor, era para escolher uma liderança naquele lugar, um pastor local para levantar a igreja do Senhor, para liderar aquelas vidas que iam adorar Jesus Cristo. Glória a Deus. O propósito era esse. Eles não podiam recuar diante da sua missão. Ficaram com tanta inveja, que resolveram aqui fazer um motim, que procuraram as mulheres casadas com eminências da cidade, mulheres ricas, mulheres persuasivas, para poder insultar o restante das pessoas, para apedrejar Paulo. Porque a mágoa, a raiva, a revolta, eles não aceitavam. Eles queriam viver debaixo de um jugo, debaixo de uma lei que eles não conseguiam, pela sua cegueira espiritual, cumprir nas suas vidas. O que eles estavam recebendo nas suas vidas ali era uma proposta, oh aleluia, maravilhosa, que jamais eles iriam receber novamente. Era a graça do Senhor, era o perdão, era a vida eterna, era o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aspergido sobre aquelas vidas. E a ignorância, a cegueira tampava os seus olhos. Diz a palavra de Deus que, havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como os seus principais, para insultar e apedrejar. E sabendo eles disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para províncias circunvizinhas. Estava sentado em Listra um certo varão coxo nos seus pés. E Paulo chegou para esse varão e olhou nos seus olhos e disse: tu crês? Aleluia! E o aleijado disse: eu creio que Jesus é Filho de Deus. E Paulo disse: levanta-te sobre os teus pés. Aquele homem que nasceu aleijado. Eu acredito que aquele homem, quando se levantou, com as pernas mirradas, com os pés tortos, com os ossos tortos e fracos, eu creio que dava para ouvir os estralos daqueles ossos, daqueles nervos, indo para o lugar, porque Deus, aleluia, quando Ele age de forma poderosa. Diga para o seu irmão: Ele é perfeito e Ele está na tua vida. Ele é perfeito, Ele sabe o que eu sou. Ele é perfeito, Ele cura, Ele sara, Ele transforma, Ele chama, Ele prepara, Ele capacita, Ele declara a vitória
Ele dá vista ao cego. Ele dá ossos novos ao aleijado. Ele restaura os ossos, os nervos, a medula, as articulações, os músculos, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é o dono da tua vida. Diga para o teu irmão: Ele é o dono da tua vida. Ele é o dono da minha vida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, e quando Ele quer restaurar, Ele restaura por completo. Ele renova por completo. Quando Ele viu que aquele homem tinha fé para ser curado, Ele deu a ordem da cura. Diga para o seu irmão: dê a ordem, declare, coloque a sua fé em ação, cure o nome de Jesus, pois este nome tem poder. Este nome tem poder até os dias de hoje. Ele sempre será o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E aquele povo vendo aquele prodígio todo, a sua cegueira, a sua ignorância espiritual, eles não entendiam das coisas direito, eram novinhos convertidos. Eles passaram a chamar Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Olha, os deuses também podem se transformar em homens. Mas aqueles apóstolos não aceitou aquela idolatria, não aceitou aquela adoração. Quem é de Deus, oh aleluia, é Ele. Eita, Deus de poder, somente Ele tem que ser exaltado e glorificado. Nós somos apenas instrumentos pela misericórdia de Deus. Diga para o seu irmão: não aceite a exaltação, não aceite a idolatria, não queira as honras para você. Glória a Jesus. Porque receber este dom divino de levar a palavra de Deus com poder e curar e transformar é o maior presente que um filho de Deus pode receber depois da sua salvação. Sejamos humildes. Nada podemos sem a misericórdia e sem o amor deste Deus vivo sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa tremenda. Aí saiu ali atrás deles. E eles fugiram, porque sabia, o crente tem que ser sábio. Mesmo a gente tendo a direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, tem determinado momento que a gente precisa recuar. Às vezes não devemos afrontar, não. Nós temos que recuar, não é covardia não, é porque quando voltar novamente, oh aleluia, oh glória a Deus, você vai voltar com mais força e poder. Eita Deus de poder e glória. Foi o que aconteceu com eles. Eles saíram e foram para ali. Quando o aleijado foi curado, conseguiram sim apedrejar Paulo na cidade de Listra, ainda puxaram o varão, puxaram pelas pernas e jogaram ele lá na porta da cidade. E deixaram lá porque deram Paulo como morto. Mas a ação poderosa e divina veio a favor daquele homem, porque Deus é Deus. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é tremendo. O propósito de Deus no meio das aflições, das tribulações é o quê? É abrir as janelas do céu ao nosso favor, a favor da nossa vida. É abrir as portas do Evangelho. E quando as portas do Evangelho se abrem, a perseguição vem junta. Mas nós não somos covardes. Nós servimos a um Deus de providência. Nós servimos a um Deus fiel. E foi o que aconteceu com aqueles apóstolos. Glória a Deus. Recuaram, mas não se afastaram do reduto da tensão. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: não se acovarde. Em frente. Cada provação que você enfrente, você vai ganhar mais poder, mais autoridade, mais direção de Deus sobre os inimigos da tua alma, da tua vida, físicos, espirituais também. Glória a Deus. Eles foram perseguidos.
atingindo o foco da atenção, voltaram pelas mesmas cidades. Glória a Deus. Por quê? Porque eles tinham um propósito naquele lugar. O Espírito Santo mandou eles ir para aí. Quando Deus manda, eles se responsabilizem. Diga aí para o seu irmão, preste atenção. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. Entenda de uma vez por todas. Aceite, seja sábio, seja inteligente. Porque eles estavam ali por 4 razões simples. Em primeiro lugar, para fortalecer a alma daqueles discípulos. Olha lá no versículo 22, que ele diz assim: e confirmando, no 21, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, no capítulo 14, viu, igreja? E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Parte A, e vou já falar da parte B. Exortando a permanecer na fé. O apóstolo Paulo chegou para aqueles homens que ouviram aquela palavra, e o Espírito de Deus teve a liberdade naqueles corações de fazer a obra e aceitar o Jesus como seu Salvador, e disse: olha, não desiste. É nas provas mesmo, é na tribulação mesmo. Você não aceitou Jesus, você aceitou Jesus na tribulação. Não quer dizer que ela vai deixar de existir, não. O propósito de Deus na tua e na minha vida é outro. Diga para o seu irmão, você não está no céu não, você está na terra. Lá é que não vai ter lágrima nem dor. Glória a Deus. O propósito é esse. Aqueles homens tinham que ser fortes, porque aqueles homens estavam sendo chamados ali para ser o quê? Preparadores, pastores de rebanho. Eles tinham que ser a diferença. Eles não eram apenas missionários itinerantes. Eles eram homens levantados por Deus. Não era uma liderança comum porque era simpático ou porque era bonzinho, mas é porque Deus tinha um chamado, um propósito na vida dele para cuidar daqueles que são seu. Glória a Deus. Essa era uma das razões. Segundo lugar, encontrar os discípulos e fazê-los com que eles permanecessem na fé. Ou precisava exortar. A parte B do versículo 22. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Você quer bênção? Quer só bênção? Uma vez eu preguei aqui assim, ou as pessoas têm mania de estar no meio da prova, ou fazendo alguma coisa. Então hoje eu falei sobre isso e ontem também. Aí ele dizia, ô Senhor, como é que eu faço aquilo? Gente, toda a gente coloca o Senhor no propósito. Na verdade, é uma coisa natural. É porque a gente se sente mimado demais por Ele. Glória a Deus. Mas o Senhor tem muito o que fazer. Se você está passando pela prova e pela tribulação, não quer dizer que Deus não é contigo, não. Estou dizendo isso porque o Espírito Santo está mandando dizer. É para você se fortalecer. E um dos propósitos do apóstolo Paulo ali era preparar aqueles homens para que eles não ficassem fracos, para que eles não fossem ouvir as falsas doutrinas. Glória a Deus. O outro propósito, terceiro lugar, mostrar a cada vida cristã que servir a Jesus não quer dizer que nós temos que viver numa colônia de férias, que tudo é bênção, tudo é maravilha, tudo é prosperidade, é muito dinheiro, não tem prova, tem dificuldade, é natural. Nós ainda estamos aqui. Glória a Deus. Mas só que você tem uma coisa maior do que tudo isso, que é aquele que te faz fortalecer mesmo diante das provas, faz você perseverar e marchar
como bom soldado de Cristo que você e eu somos. Glória a Deus. Em quarto lugar, fazer eleição de pastores nas igrejas. Paulo entendia que a igreja é um organismo e uma organização. E tudo precisa, isso precisa de uma liderança. Não é de um chefe, mas uma liderança espiritual de um homem obediente a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, o exemplo que nós temos aqui, né? O que Paulo passou, quando Paulo foi apedrejado na cidade de Listra, né? Jesus tinha dito que ele ia passar pelas aflições. Olha, Paulo, importa que tu vai passar por aflições em meu nome. Ele não foi avisado? Paulo não foi um dos principais contra Estevão? Quando Estevão foi apedrejado, diz que jogaram as roupas de Estevão nos pés de Paulo, não foi? Então ele estava ali na direção, no comando daquela situação. E Paulo passou na pele o mesmo sofrimento que Estevão passou. Só que Deus poupou a vida de Paulo. Ele tinha que sofrer como aqueles que por causa dele também sofreu. Glória a Deus. Meus amados, quando nós conhecemos a palavra de Deus, e quando nós falhamos, não quer dizer que nós não vamos pagar preço, não. A graça é maior do que tudo isso. Amém? A nossa salvação está garantida, glória a Deus. Mas pagamos o preço pelo peso do erro, do pecado, porque já conhecemos o que é certo. Glória a Deus. Amém? Aquele sofrimento de Paulo, que era para ser só em cunho emocional, ele se tornou o quê? Físico. Paulo estava vivendo aquele momento que Estevão viveu. Glória a Deus. Então, muitas vezes, quando nós acusamos, criticamos, apontamos algum tipo de comportamento, de dificuldade que as pessoas vivem e enfrentam, nós temos que ter muito cuidado para falarmos mais o que edifica. Porque tudo aquilo pode retornar para nós. Amém, queridos? Eu vou só encerrar com isso daqui, porque o Espírito Santo mandou dizer isso aqui. O Espírito Santo está dizendo: vigiai e orai. Tu já estás debaixo da graça. Glória a Deus. Mas não deixa o inimigo tentar pegar na tua munheca por alguma falha, pois tu conheces a palavra. A palavra de Deus é o quê? É amor. A palavra de Deus é o quê? Perdão. Glória a Deus. A palavra de Deus é o quê? Compreensão. Não julgue, não critique. Apenas ore por aqueles que são mais fracos, aparentemente mais fracos do que você, do que eu. Porque o Senhor vai fazer a grande obra. Glória a Deus. Apóstolo Paulo foi apedrejado, mas não desistiu. Não saiu da posição da tensão. Ele enfrentou o que tinha que enfrentar. O Espírito Santo está dizendo: em frente. Não recue. Não se acovarde diante daquilo que Deus confiou como missão para a tua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida, irmão. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, ele é verdadeiro e ele está no Senhor. Glória a Deus. Vamos levantar.